Fala projetistas, fora do comum, tudo beleza com vocês? Recentemente eu postei aqui no canal um vídeo com um projeto muito massa na área de manutenção automotiva. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui, ó. E como vocês gostaram muito desse vídeo, muito desse projeto feito com Arduino, ele fez muito sucesso, eu decidi fazer outro projeto com Arduino para ajudar nessa área de manutenção automotiva. Então no vídeo de hoje nós vamos fazer um medidor de RPM para carros e motos, para veículos em geral, sem fio com Arduino. Muitas motos, sejam elas injetadas ou carburadas, eu já tive várias, não possuem tacômetro, que é o medidor de RPM, de rotações por minuto do motor. E muitas vezes você vai dar alguma manutenção na moto, como a limpeza de um carburador, por exemplo, e você tem que reajustar a lenta se ela alterar. E essas motos não têm tacômetro. E conectar um scanner nelas é complicado, porque normalmente um scanner é mais caro. Então, para resolver esse problema, eu vou desenvolver no vídeo de hoje, juntamente com você, esse projeto aqui, que basta aproximar do cabo da vela ou da vela da sua moto, tá? Que ele vai capturar esse sinal transmitido via ar e vai mostrar para você a RPM do motor aqui no display para você ajustar. Esse é um projeto extremamente útil e confiável para quem é mecânico ou aquela pessoa que é entusiasta e gosta de consertar seus veículos em casa, assim como eu. Fora que nós vamos aprender pra caramba de eletrônica e programação desenvolvendo esse projeto aqui. Afinal, esse é o objetivo do canal, animar vocês com um projeto muito massa, dar um objetivo para o seu aprendizado e depois trazer o conteúdo. Dessa forma, fica bem fixado aí na sua cabeça. Simbora pro vídeo. A primeira coisa que a gente tem que entender antes de começar a projetar nosso circuito é como capturar esses pulsos da bobina da moto. E para isso a gente precisa entender brevemente como esse sistema funciona. Essa daqui é a bobina de ignição de uma moto, nesse caso a Crosser 150 da Yamaha. Ela é como se fosse um transformador que vai pegar os 12 volts da bateria, que é chaveado através da ECU, da central de controle de injeção, e vai converter essa tensão de 12 volts para milhares de volts. Essa tensão de milhares de volts é levada até a vela, lá no motor. Essa daqui é a vela do motor. Ela lá dentro ela tem um gap, um espaço, e quando a tensão, a alta tensão chega nesse espaço, ela vai romper a barreira dielétrica do ar, gerando uma faísca. E essa faísca é a que causa a ignição no combustível, causando a explosão, que move o pistão para cima e para baixo, movendo a moto para frente. E quando nós temos uma corrente passando por um fio, principalmente numa alta tensão como essa, que a corrente vai ser grande, nós temos o quê? Interferência eletromagnética sendo irradiada pelo ar. E nós podemos aproveitar essa interferência para acionar o nosso circuito para que o Arduino consiga saber quando a vela está sendo acionada ou não e assim calcular a RPM, as rotações por minuto do motor. Claro que nós poderíamos conectar o Arduino fisicamente, diretamente, por meio de um cabo, de um fio condutor, aos 12 volts antes da bobina. Porém, toda vez ter que desmontar a moto para chegar nesses 12 volts, para poder medir RPM, fica muito imprático, a moto ou o carro. Nesse caso, a bobina da Crosser ainda está aparente. Tem motos que ela fica enfiada lá no meio e vai ficar muito mais difícil de medir a RPM assim. Então é melhor a gente aproveitar essa interferência eletromagnética para poder enviar para o nosso Arduino. E a partir dessa onda eletromagnética, existem duas formas que a gente pode acoplar esse sinal ao nosso circuito. E a primeira que a gente vai ver é a magnética. Eu estou com o osciloscópio aqui, próximo da moto, e eu vou pegar essa bobina, que basicamente é um monte de fio enrolado, com dois terminais aqui, vou conectar de um lado, tanto faz, o positivo do meu osciloscópio, e no outro o negativo, a garrinha do meu osciloscópio. Dessa forma, qualquer onda magnética que passe por aqui vai movimentar os elétrons livres do fio, gerando uma pequena tensão aqui na saída. E isso vai ser mostrado no osciloscópio. Então eu vou dar partida na moto e a gente vai ver se a gente vai conseguir enxergar esses pulsos da vela. Conforme eu vou me aproximando, o fluxo magnético fica maior e aqui no osciloscópio vai sendo mostrado, ó. A bobina está bem próxima do fio. E aqui nós temos a tensão oscilando, porque a bobina, essa tensão está ressonando com a capacitância da vela. Quanto mais longe, mais fraco o sinal. Quanto mais perto, mais forte. Inclusive, se a gente tirar aqui, o zoom do nosso osciloscópio, nós conseguimos dar um stop. E se eu pegar um cursor de tempo e medir o tempo entre um desses pulsos e posicionar o cursor no outro pulso,
nós vamos ver que nós temos basicamente uma frequência, um tempo entre um e outro de basicamente 84,8 milissegundos. Isso vai nos dar uma frequência de 11,79 Hz. Multiplicando isso daqui por 60 e multiplicando por 2, nós vamos obter basicamente a RPM do nosso motor. Olha só, que aqui no painel está em torno de 1.500 RPM. Além da forma magnética, nós podemos capturar essa interferência da forma elétrica também. Para isso, eu não utilizo nada, não preciso utilizar uma bobina e dessa forma fica mais prático, porque você não precisa de um fio enrolado, você precisa de menos equipamento para conseguir capturar os pulsos do motor. E é por isso que eu vou escolher essa forma, que seria a por acoplamento capacitivo. Basicamente, o osciloscópio mede a tensão entre esses dois terminais aqui. E existe um capacitor aqui no ar entre a ponta negativa do meu osciloscópio e o chassi da moto e o negativo da bateria. Existe um capacitor, o ar está formando esse capacitor. E também existe um capacitor entre a ponta de prova do meu osciloscópio e o fio da bobina ali. E lembre-se, um capacitor, ele basicamente bloqueia a tensão contínua, ele não deixa a tensão contínua passar, porém a tensão alternada ele deixa passar. Um capacitor, quando está descarregado, ele se comporta como uma chave fechada e ele se comporta como um curto para altas frequências, segundo a fórmula da reatância capacitiva. Dessa forma, todos os pulsos alternados de tensão gerados ali serão transmitidos via ar, via esse capacitor que existe aqui no ambiente, para a ponteira do nosso osciloscópio ou para uma antena do nosso circuito, uma antena, né? Um pedaço de fio que vai estar lá como se fosse uma outra placa de um capacitor no nosso circuito. Então, se eu ligar a moto aqui, ó, e for aproximando a ponta do cabo de ignição, ó, dessa forma, não preciso nem encostar, eu também vou ver os pulsos de tensão aqui no osciloscópio. Nesse caso, nós estamos capturando uma interferência elétrica, não magnética, porque a ponteira do osciloscópio se comporta como se fosse uma placa de um capacitor e o fio da vela como se fosse a outra placa desse capacitor. Então aqui eu acredito que nós temos a bobina sendo carregada, ou seja, conectada à tensão elétrica. A bobina vai armazenar energia na forma de campo magnético e assim que ela for desligada, ela vai liberar essa energia, que vai ser centenas de vezes maior que a tensão inicial e de forma reversa, e nós vamos ter a faísca aqui no nosso motor. Inclusive, se a gente tirar o zoom novamente, deixa eu até dar um stop aqui, e nós utilizarmos o cursor novamente para descobrir o tempo entre os pulsos, nós vamos ver aqui, ó, que a distância é exatamente o que a gente mediu pela via magnética, né? 84,8 milissegundos, o que dá uma frequência de mais ou menos 11,79 Hz. Multiplicado por 60 e depois por 2, nós vamos obter a RPM, que é justamente essa daqui, ó, em torno de 1.400, 1.500 RPM. Depois que a gente obteve o sinal da vela da moto, viu como ele se parece, nós precisamos construir o circuito que vai ler esse sinal, né? Com o Arduino, claro, com certeza. E nós precisamos adequar esse sinal para os níveis de tensão, tempo e tudo mais, e proteger esse circuito. Nós vamos fazer uma proteção contra picos de alta tensão para poder mandar para o Arduino. A primeira coisa que nós podemos ver aqui é que esse sinal que está aqui na tela é o sinal de uma faísca da vela. Ela gera diversos picos, ó, tanto quanto picos positivos, quanto 2 picos negativos aqui. E nós precisamos que o Arduino receba um pico, né, um pulso de tensão a cada faísca da vela. E a vela gera todos esses picos aqui por conta das características do circuito da vela, né, a bobina oscilando com a capacitância da vela e por aí vai. Enfim, nós temos que converter esses pulsos em somente um pulso para mandar para o Arduino. O Arduino tem que ficar cego e não enxergar esses outros pulsos aqui, somente um a cada faísca da vela. E para isso a gente podia somente utilizar o Arduino e na programação alterar parâmetros, colocar delays, né? Para que ele ignore esses outros pulsos quando ele receber o primeiro. Porém, eu vou utilizar o circuito integrado famoso na eletrônica, muito versátil, 555. E por que eu vou utilizar esse circuito integrado se eu poderia fazer só na programação do Arduino? Bom, por diversos motivos. Primeiro, como nós estamos lendo frequência aqui, eu quero fazer com que o processador do Arduino faça o mínimo de coisas possíveis. Então eu vou deixar essa parte de adequar esse sinal com o 555, deixando o Arduino livre, o processador dele mais livre para executar mais rápido outras tarefas.
Fora que se der algum problema, algum pulso de energia muito forte, quem queima é o 555, que é muito mais barato que o Arduino. Então eu vou montar esse circuito de eletrônica analógica utilizando o 555, alguns capacitores e resistores, que eu vou explicar bem detalhado aqui. E esse circuito vai capturar e adequar esse sinal para mandar ele bonitinho de 0 a 5 volts para o Arduino. Então veja só, nós temos aqui pulsos tanto quanto positivos quanto negativos. O nosso 555, a entrada dele, ela é acionada com nível baixo, tá? Do circuito que a gente vai montar aqui, ou seja, com sinal negativo. Então nós temos que nos preocupar com esses pulsos negativos aqui, que são 2. Olha só, o tempo entre eles, nós podemos ver aqui, é de 1.12 milissegundos. Então nós temos que montar um circuito com o 555, que na verdade vai ser como se fosse um temporizador, um timer, que permaneça com a sua saída ligada por mais de 1.12 milissegundos. Dessa forma, vai funcionar assim. Eu pressiono um botão que está ligado, por exemplo, à entrada desse 555. Ele liga a saída. Ele vai manter essa saída ligada por um tempo, depois vai desligar. Certo? Então vamos lá, vou pressionar de novo. Ele ligou essa saída. Se eu der mais de um pulso nesse botão, eu posso dar vários. Enquanto essa saída está ligada, o 555 não vai informar isso para o Arduino. Ele só vai informar um pulso. Depois de certo tempo, né? Depois que esse tempo determinado que eu programei acabar, aí sim ele vai conseguir identificar o próximo pulso, que seria o próximo pulso da vela. Então nós temos que fazer com que o 555 tenha um tempo que ele mantenha a sua saída ligada maior que esse tempo desses 2 pulsos. Então quando o 555 receber esse primeiro pulso, ele liga a saída. Na hora que ele receber esse segundo, como o temporizador dele ainda está programado por um tempo maior que esse outro, ele vai receber esse outro pulso, mas ele vai ignorar, manter a saída no mesmo estado e o Arduino não vai ver. Depois que passar esse tempo que a gente vai calcular que vai ser maior que esse, aí sim ele vai estar apto para ler o próximo pulso da vela. Dessa forma, a gente faz com que o Arduino receba um pulso a cada faísca que a vela gerar. Estamos aqui no simulador do Proteus com o meu 555 montado na configuração de timer, né? Então eu tenho um botão que quando pressionado vai conectar a entrada 2, que é a entrada trigger do meu 555 ao negativo. Da mesma forma que o pulso da vela vai gerar um pulso negativo aqui para nós. Então o 555 só vai ser acionado nos pulsos negativos, capturados através de uma antena lá pelo nosso circuito que a gente vai montar. Um resistor de pull-up mantendo o sinal em nível high, tá? Ele é um resistor de 100K que eu calculei. Quanto maior a resistência desse resistor, mais sensível vai ficar o seu circuito. Mais de longe ele vai captar o sinal da vela, tá? Porém, eu recomendo não aumentar muito, nem diminuir tanto, porque se você for medir, por exemplo, as bobinas de um carro, que são 4 próximas, pode ser que ele acabe medindo, se ficar muito sensível, os pulsos de todas. E nós queremos medir o pulso somente de uma bobina, senão ele vai medir uma leitura errada, tá? Então eu descobri uma resistência de 100K aqui, que tanto mede a minha moto quanto o meu carro de forma tranquila. Mas você pode alterar aí a sensibilidade de acordo com sua aplicação. Na saída aqui do nosso 555, que nós temos um resistor e um LED que indicam para nós os pulsos de saída que vão para o nosso Arduino. E o que importa aqui para nós é que o resistor R3, que aqui eu coloquei um valor de 2 MB, só para a gente ver funcionando na simulação, e o capacitor C2 são os que determinam quanto tempo a nossa saída vai ficar ligada. Então, por exemplo, aqui nós temos um capacitor de 1 microfarad e um resistor de 2 MB. Para calcular aproximadamente esse tempo, a gente pode calcular a constante RC, que é o tempo em segundo, que é obtido basicamente multiplicando a resistência do nosso resistor pela capacitância do nosso capacitor. Então vamos multiplicar aqui 2 MB por 1 microfarad. Então nós temos aproximadamente 2 segundos que meu LED vai ficar ligado aqui. Quer ver? Eu vou dar um play na simulação. Vou pressionar o botão aqui. O LED vai ligar, permanecer ligado por 2 segundos aproximadamente, tá? E depois vai desligar. E isso é muito importante para nós. Por quê? Porque isso vai fazer com que o Arduino fique cego e enxergue somente pulsos longos, não pulsos rápidos. Se eu vir aqui no botão, por exemplo, e digamos que o motor soltou uma faísca e depois deu 2 pulsos, conforme a gente viu no gráfico, 2 pulsos rápidos, um pulso, outro. O 555 ignorou. O LED não piscou 2 vezes, somente piscou uma. Dessa forma, a gente acaba ignorando os pulsos rápidos que acontecem. É como se a gente estivesse fazendo um debouncing de um botão. Quando nós pressionamos um botão mecânico, ele tende a oscilar. A chapinha mecânica lá, né, de metal,
ela enverga e bate em 2 contatos elétricos. E ela tende a bouncing, oscilar em cima desses contatos. E essas oscilações podem ser entendidas pelo microcontrolador como se fossem mais de um clique. E você não quer isso, você quer que a cada clique de um ser humano lá no botão faça uma ação no Arduino. Então é o que a gente está fazendo aqui basicamente. A gente não quer que vários pulsos rápidos enviem vários pulsos para o Arduino. A gente quer filtrar, uma espécie de filtrar esses pulsos, né? Ignorar eles. Porém, nós não vamos precisar que nossa saída permaneça ligada durante 2 segundos, que nem está aqui. Para isso, eu calculei basicamente os seguintes valores de resistor e capacitor. Eu calculei um valor de resistor de 33K e um valor de capacitor de 100 nanofarad. Dessa forma, nossa saída vai ficar ligada por um tempo que seria 33K, né? 33.000 resistor, multiplicado pelo capacitor, que seria 100 nano, multiplicado por 1000 para obter o valor em milissegundos de aproximadamente 3,3 milissegundos. E olha só que interessante, esse tempo está respeitando a regra que a gente colocou aqui, que é ser maior do que o tempo entre os pulsos. Lembra que o tempo entre os pulsos negativos é de 1,12 milissegundos? Pois é, a partir do momento que o 555 receber o primeiro pulso, ele vai manter a saída ligada por 3,3 milissegundos. Então o outro pulso que vem logo em seguida vai ser ignorado, porque ele é muito rápido. Estamos aqui no EasyDA, que é um programa top que eu também uso para desenvolver circuitos e placas de circuito impresso. E esse é o diagrama completo do nosso tacômetro para veículos sem fio. Olha só que massa. A primeira coisa que nós temos aqui é um TP4056, um maravilhoso BMS, né? Battery Management System, um sistema gerenciador de baterias que você pode carregar pela USB essa bateria de lítio que eu coloquei aqui, íons de lítio 18650. Beleza? Você pode usar qualquer capacidade de bateria aí, de 1 Ah, 2 Ah, o que couber dentro do case que nós vamos imprimir em 3D daqui a pouco. Essa plaquinha aqui então permite com que você carregue a bateria via conector USB e ela faz todo o gerenciamento da bateria, desligando inclusive a saída quando a tensão da bateria cai abaixo do valor permitido. Depois nós temos um display OLED de 0,96 polegadas que faz a comunicação via I2C com o nosso Arduino. Nesse caso aqui eu estou utilizando o Arduino Pro Mini de 8 MHz. É muito importante utilizar o de 8 MHz porque nós estamos trabalhando com uma célula de íons de lítio. E essa célula vai trabalhar em torno de 3 volts até 4,2 volts. Se eu utilizo um Arduino que funciona a 16 MHz, segundo o datasheet, ele não vai trabalhar bem em tensões de abaixo de 4,2, 4,5 volts. Ele não vai se tornar confiável. Então, trabalhando a 8 MHz, o microcontrolador do Arduino Pro Mini, que é o Atmega 328P, vai trabalhar muito bem na tensão dessa bateria. Assim, a gente não precisa colocar aqui um conversor DC-DC, que seria muito ineficiente para o caso desse, comparando com esse circuito sem ele, né, sem o conversor DC-DC. Fica mais essa dica aí para vocês. Aqui nós temos o nosso circuito montado com o 555, o circuito que eu acabei de mostrar, com a diferença que a sua saída, o pino 3 out, ela não está ligada somente ao LED, como está ligada ao pino 2 do Arduino. Esse sinal sai do 555 e vai até entra no pino 2 do Arduino, que é um pino que tem capacidade de interrupção externa. Nós já vamos para a programação. E como que o pino trigger recebe o sinal? Não é através de um botão, né? Vai ser através dessa suposta antena aqui que serve como uma placa de um capacitor. Então essa antena receberá o sinal da vela via ar, via acoplamento capacitivo. Eu coloquei mais um capacitor aqui para garantir que somente o sinal alternado passe. Se você colocar uma fonte aqui de sinal contínua, né, esse sinal não vai manter ligado o nosso pino do 555. Então o capacitor é para filtrar a componente DC do sinal e deixar passar somente alternada. Logo depois aqui nós temos 2 diodos Zener que servem como proteção para picos de alta tensão, tanto positivos quanto negativos na nossa entrada. Então eu utilizei 2 diodos Zeners de 4V7, ou seja, 4,7 volts, que está abaixo da tensão máxima da entrada do 555. Então isso vai proteger ele, tá? Uma espécie de proteção, é uma proteção contra alta tensão. O resistor R1, que é o mesmo que estava lá no Proteus, que é o nosso resistor de sensibilidade, o resistor de pull-up que regula a sensibilidade do nosso 555. E esse é o circuito do nosso projeto medidor de RPMs, né? Um tacômetro para Arduino sem fio. Bora agora imprimir o case em 3D, que está disponível, o circuito da programação, o case em 3D, tudo aqui embaixo no link da descrição para você.
e bora montar esse circuito. Agora bora desenvolver a programação que vai ser carregada no Arduino Pro Mini, tá? Lembrando que para carregar ele, como ele não tem um conversor USB serial embutido, você tem que utilizar um conversor externo. E lembre-se de selecionar aqui, ó, em ferramentas, o Arduino Pro Mini e a versão de 3.3 volts, 8 MHz. Primeira coisa que eu fiz aqui, incluí a biblioteca do display SSD 1306, tá? Da empresa Adafruit norte-americana, para a gente poder trabalhar com display. Instanciei alguns objetos e declarei algumas variáveis globais para auxiliar no funcionamento do meu código. Depois, eu declarei uma interrupção no pino 2 do meu Arduino. Tá? Eu posso declarar esse tipo de interrupção externa somente no pino 2 e no 3. Eu declarei no pino 2, disse que o nome da função que vai receber, que vai ser acionada quando esse pino receber um sinal, ela vai se chamar inter0. E essa interrupção vai ser acionada no momento que o pino sai do sinal 0 volts para o sinal 5, ou seja, numa borda de subida. Por isso que eu escrevi aqui Rising. Faço a inicialização do display e printo a imagem. Acesse o projeto em marlonard.com. Tá? É só isso que eu faço dentro do Void Setup. Logo depois, nós temos a nossa função ISR, que é uma função que serve à interrupção. Toda vez que eu tiver um sinal que vai de nível baixo 0 volts para 5 volts, no meu pino 2 do Arduino, essa função vai ser chamada toda vez que esse sinal variar, toda vez que eu tenho uma faísca na vela, tá? Então, toda vez que eu tenho uma faísca na vela, o contador vai ser incrementado, mais. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, esse contador vai ser incrementado. Guarda isso daí. Dentro da função loop, eu utilizei a função milis para fazer o seguinte. Depois que se passar mais ou menos 1 segundo, né, que seria 1000 milissegundos, eu já explico porque eu coloquei 998, tá? Depois que se passar esse tempo de mais ou menos 1 segundo, eu vou primeiro desativar as interrupções do microcontrolador. Por quê? Porque se eu manter essas interrupções ativadas, a vela ainda vai continuar soltando faísca enquanto eu estiver com o equipamento próximo lá, né, e o motor estiver ligado. E eu não quero que essa minha função fique sendo acionada, porque senão eu vou obter erros na minha leitura, tá? Porque eu vou estar executando esse código, vou estar pausando para daí incrementar o contador, para daí depois voltar para o código. E eu não quero isso. Eu quero que acumule-se um valor aqui dentro durante o tempo de 1 segundo e depois ele printe no display.
Mas ele tem que parar de acumular esse valor no momento que está printando no display, porque isso leva tempo, tá? E eu não quero que interfira no valor de contador. Então eu desativo essa interrupção, ela não é mais chamada quando o pino 2 recebe sinal. Limpo o display, seto o tamanho do texto, printo o seguinte texto RPM e aqui eu tenho 3 ifs, né? Esses 3 ifs só servem para fazer com que o meu valor no display mude de posição. Só para ele ficar centralizado bonitinho, tá? Só para isso. Então, para quando o valor for menor que 1000 RPMs mostrado no display, eu tenho uma posição. Para quando o valor for maior que 1000 e menor que 10.000, eu tenho outra. E maior que 10.000, maior ou igual, né? Eu tenho outra posição. O valor de RPM que eu estou printando é o valor de contador multiplicado por 60 multiplicado por 2. Vamos lá primeiro entender por que eu estou usando o valor de contador para printar o RPM. Porque qual que é a estratégia do meu código? O void loop está dizendo assim, ó, Arduino, printe esse valor no display a cada 1 segundo. Pá, 1 segundo, pá, 1 segundo, 1 segundo. E o que o contador está fazendo lá em cima? A cada pulso que ele recebe no pino 2, ele acumula. Então eu vou acumulando pulsos no pino, na variável contador, que através do pino 2, certo? E depois de 1 segundo, eu printo esse valor. Ou seja, eu estou obtendo a frequência em Hz do pino 2. Se eu estou printando quantos pulsos ele está recebendo, né? Que é acumulado em contador a cada segundo, eu estou printando a frequência em Hz. Para converter essa frequência em Hz, ou a gente pode entender como rotações por segundo para rotações por minuto, eu multiplico por 60. Por isso que eu multipliquei por 60. E eu estou multiplicando esse valor por 2 justamente por se tratar de um motor 4 tempos. Ele tem essa característica de o virabrequim girar 2 vezes para cada faísca da vela. Porque no motor 4 tempos a gente tem justamente os 4 ciclos, né? Nós temos a explosão, né? A queima do combustível, depois nós temos a exaustão dos gases, depois isso o pistão está subindo e descendo, tá? Depois nós temos a admissão, na qual ele admite uma mistura ar-combustível novamente, e daí nós temos a compressão. Então a vela ela vai acionar uma vez a cada 2 giros do virabrequim, por isso que a gente tem que multiplicar esse valor por 2 para obter o valor de RPM exato. Logo após exibir o valor da RPM no display, eu ativo novamente essa interrupção, utilizando o método attach_interrupt. Muito legal, né? Bem simples esse método de fazer um frequencímetro com Arduino, que é basicamente isso que a gente fez. Existem métodos muito mais rápidos, precisos, adequados, como, por exemplo, utilizar os timers do Arduino no método Input Capture. Porém, para o nosso medidor de RPM está ótimo. E o motivo pelo qual eu utilizei 998 milissegundos aqui e não 1000 milissegundos é justamente porque nós temos o atraso do código gerado aqui. Beleza? Então eu obtive mais precisão colocando 998 do que 1000. É justamente uma forma de calibrar, porque alguma instrução aqui está ocupando esse tempo de 2 milissegundos. Beleza? Bora testar na prática para ver se esse projeto está funcionando filé. Chegou a hora de testar o nosso equipamento na prática e ver se ele realmente funciona de verdade. Nós vamos testar, tanto numa moto, que é essa Crosser 150 da Yamaha, quanto nesse carro aqui, que é um Nissan Sentra 2.0 2008. Bora ver se o nosso equipamento vai dar a leitura filé. Inclusive vou conectar um scanner no carro para a gente acompanhar a leitura do RPM e comparar com o scanner ali lado a lado. Lembrando que a precisão desse scanner eu calculei ser de mais ou menos 100 RPM, para cima ou para baixo. E essa é a precisão normalmente que os manuais pedem para você regular a marcha lenta. Afinal, nem a central vai conseguir manter uma marcha lenta com tanta precisão dependendo das condições, né? Porque varia de acordo com temperatura, quantidade de oxigênio disponível no ar e por aí vai. Bora começar com a moto então. Eu vou ligar a moto aqui. Essa moto está quente já, tá? Eu deixei quente justamente para manter a lenta um pouco mais estável, para a gente poder comparar as medidas do painel com o equipamento, senão eu te mostro aqui uma medida, né? Na hora que vai para o painel, ela já baixou a rotação, porque ela vai esquentando, então está mais ou menos quente. Vou ligá-la aqui, vou ligar o equipamento, ele mostra essa mensagem e já começa a mostrar RPM, aqui está zerado. E essa luz vai indicar se a gente está conseguindo ler os pulsos. Essa luz ela serve como referência para você saber se você está na distância certa da vela. Bora lá. O cabo da vela é esse daqui, ó. Então nós também podemos medir por aqui na Crosser, ó. Vamos se aproximando. O LED vai começar a piscar. Piscou. Você pode encostar se quiser
Olha só, galera, 1500 RPM, né? Tá marcando ali no painel. E aqui, 1560, 1440, que é justamente o valor de RPM que tá mostrando ali no painel. O painel não tem tanta precisão assim. Então olha só que interessante, eu não preciso nem ter encostado lá para obter a precisão. O LED ele fica piscando de forma constante, tá? Se tá piscando, se tá dando algumas paradas na piscada do LED aí na tela por conta dos quadros da câmera, tá? Do frame rate dela. Então olha só, aqui tá em 1440, bora ver no painel ali de novo. Um pouquinho abaixo de 1500, em torno de 1400 e pouco. Tá certinho. Outro ponto que nós conseguimos medir também aqui é na vela diretamente, ó. Então eu vou aproximar ali. Vou por baixo aqui, que é mais fácil. Olha lá, ele já tá capturando os pulsos e tá dando a lenta ali, ó. 1440, 1320. A moto vai esquentando e vai baixando cada vez mais a lenta. E essa é a lenta que a Crosser tem que estar. Inclusive eu posso acelerar a moto. Eu vou tentar manter a moto nos 4000 RPM. Vamos lá. – 3.720, olha lá no painel. Quase 4, né? 3.700, 800 alguma coisa. Agora olha aqui. 3.720, 3.840. Muito top. Agora bora pro carro. Antes eu vou conectar um scannerzinho, o Wi-Fi nele. Vou conectar esse scanner aqui, ó. O conector do Sentra é aqui embaixo. Só pra gente acompanhar o RPM com mais precisão no celular. Demos a partida no carro, agora eu vou conectar no celular. Celular conectado no scanner, 750 RPM mais ou menos. Aqui mostra na forma de ponteiro também. E bora colocar o equipamento. O Sentra ele é meio complicado de chegar até as velas e também aos bicos injetores, porque o coletor dele é por cima. Mas nesse cantinho aqui dá para pegar. Ó, se eu tentar medir aqui, ó, não dá, ó. Não pega. Porém, aqui no cantinho eu consigo chegar até uma bobina. Bem nesse cantinho. Olha só, já está capturando os pulsos. Tá marcando lá 720, 840 RPM. Olha lá, 720, 840. Vamos comparar aqui com o nosso scanner. 700 RPM e aqui 720. Muito bom. A precisão está excelente para você poder ajustar a lenta de veículos que não tenham um mostrador de RPM. Então é isso, vocês viram que funciona legal. Não se esqueçam de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal para acompanhar, para receber esses projetos muito loucos, muito massa. E se você quer se tornar um mestre do Arduino e desenvolver projetos como esse daqui que ajudam muito no seu dia a dia, não se esqueça de se inscrever na lista de espera para o meu curso Mestre do Arduino. Vejo você no próximo vídeo com mais um projeto super louco.